Ana Elisa, está me vendo? Alô? E o som? Tá me ouvindo? Tá dando para me ouvir? A imagem, o som, tá tudo tranquilo? Eu só não ouço você, né? Deixa eu colocar um copo d'água aqui. Eu tinha visto a Selma, uma figurinha da Selma.
Boa noite, Fabiana. Fico feliz de você estar ouvindo. Um beijo para você, Fabiana. Bem, meus queridos, aqui para mim já é 20 horas. Então, sejam bem-vindos todos, né, ao 24º Seu de Valença, minha cidade natal, minha cidade do coração, e lá também onde estão todos os meus amigos, parentes, pessoas que estão dentro do meu coração, né? Então, hoje nós vamos falar de esperança. Foi o tema que me foi sugerido. É o tema que a gente está precisando, né? Eu só queria que a Annelise desse um sinalzinho, se o som tá bom, se tá todo mundo para ouvindo, tá? Porque nós vamos ler do livro Vinha de Luz, o item 75, cujo título é Esperança. Porque tudo... então tá bom, então tá bom. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É de Paulo aos Romanos. E Emmanuel diz assim para nós: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é um tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança.
A dor costuma agitar os que encontram no vale das sombras da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósito diferente, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isso mesmo a esperança é um cântico sublime do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Meus queridos, que Jesus possa estar conosco agora, nos inspirando, fazendo com que todos nós possamos nos conectar num só pensamento, numa só atenção, num só propósito, que é de escutarmos e do fundo do nosso coração a gente tirar essa esperança de que tantos precisamos nesses dias difíceis. Que Jesus possa fazer com que a gente encontre essa esperança dentro de nós, essa esperança que Ele nos deixou, e que possamos, através dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiões, a cada minuto, a cada dia, acreditar que Jesus está no leme, que nós estamos dentro da sua barca e que estamos dentro de tudo que for possível para o nosso bem, embora a gente não entenda. Que Jesus querido possa fazer com que a gente dê por iniciado a nossa conversa da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Bem, meus queridos, esse tema de esperança é um tema muito apropriado para tudo que nós estamos vivendo e para um começo de ano. Nós estamos vivendo dias que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no mês que vem, porque estamos procurando soluções para essas dificuldades que a gente está vivendo desse momento, que é a situação do coronavírus. Acredito, como eu, todos vocês,
também estão vendo amigos nossos, de repente, partirem para o plano espiritual. E a gente fica muito triste, porque é uma grande quantidade, né? A gente que conhece todo mundo em vários municípios, em várias cidades, a gente vendo pessoas que a gente amava, que a gente ama, partirem para o mundo espiritual. Assim, de repente. E a gente vai vivendo numa insegurança, sem poder sair de casa. Quando a gente sai, saímos todo mascarado, com todos os cuidados. Mesmo assim, muita gente com todos os cuidados estão se infectando. E a nossa esperança era uma vacina que fosse 100%, né, eficaz. Estão saindo aí vacinas que não são 100% eficazes ainda. Segundo o que a gente sabe, tem que ser 2 doses. A primeira é 50%. E não ficamos livres ainda do vírus. Mas é a nossa esperança de que algo ainda vai acontecer nesse período, fazendo com que a gente possa se relacionar, porque o que nos falta é o relacionamento, é o abraço do amigo, é o abraço dos familiares, é a visita aos familiares. Nós estamos vendo pessoas idosas com depressão, porque não podem receber visita dos seus filhos, dos seus netos. E algumas estão sozinhas. Sozinhas já há quase 1 ano. Isso tudo faz com que a gente fique triste. Mas o que a gente não pode ficar triste, a gente fica porque nós somos humanos. Mas a gente não pode perder as esperanças. A gente não pode ficar revoltado com a vida. Porque tudo isso tem um sentido. Não é? Tudo tem um objetivo. E nós, principalmente nós espíritas, temos que acreditar nisso. Essa doutrina espírita, ela é consoladora. Ela tem que nos consolar. E ela tem que nos dar esperança, porque a gente entende por que do momento atual. É um momento de um início de uma transição para um mundo de regeneração. É um momento onde a gente tem que fazer reflexões, onde a gente tem que tomar consciência que depois dessa pandemia, as nossas vidas serão diferentes. As nossas vidas nas casas espíritas serão diferentes. Todos nós seremos diferentes. Então, esse assunto é muito propício para esse início de ano que a gente ainda não sabe qual vai ser o verdadeiro futuro desse ano. Quando é que essa pandemia vai terminar? Até quando nós vamos ficar ainda nos resguardando em casa? Até quando a gente não vai poder abraçar os nossos amigos? Até quando vamos ter que usar essas máscaras, que agora cada uma fica mais bonita do que a outra, né, para poder enfeitar? Nós estamos aguçando o nosso sentido da visão. Estamos aprendendo a falar menos. Então, isso tudo são mudanças para o futuro. Eu queria ler para vocês um significado de esperança que eu achei na internet
que eu achei assim muito interessante. A esperança é um sentimento que faz com que olhemos para o futuro. Lógico, a esperança é no futuro, é isso que a gente está conversando. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer no mês que vem? Será que todos nós vamos ser vacinados? Será que a vacina vai sair uma vacina 100% eficaz? Então, a gente tem que ter fé. Porque o homem, ele tem uma inteligência que a gente às vezes fica impressionado. Essa vacina até que saiu, essa mesmo sendo 50%, ela está saindo rápido. Né? Então o homem ainda tem inteligência para fazer o que deve ser feito, o que Deus permitir. Então, é o que faz que olhemos para o futuro, considerando o portador de condições melhores. Olha, a esperança, a gente tem que ter esperança de dias melhores, de meses melhores, de que tudo vai ser melhor que as oferecidas pelo presente, fazendo com que a luta e o sofrimento os quais passamos devam ser enfrentadas com situações passageiras, com a finalidade maior que é o nosso aperfeiçoamento. Olha, luta e o sofrimento por quais passamos. O sofrimento é isso que a gente está dizendo. De ficar preso dentro de casa, muita gente não pode ir no seu trabalho, não é? De não poder visitar os seus familiares, os seus amigos. Eu vejo que a minha mãe, ela tem uma amiga que é vizinha dela, ela mora num prédio. A vizinha mora na porta do lado. Elas são idosas. E tanto a minha irmã quanto a filha da vizinha não deixam que elas se visitem. Moram no mesmo prédio, numa porta ao lado, no mesmo andar. Então ficam as duas idosas isoladas. Nem se falar. E tem uma outra questão dos idosos. Nem todos os idosos sabem usar essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu antes dessa pandemia, que é a internet, as redes sociais. Nós ainda, mais antigos, temos dificuldades de lidar com isso. Imagina essas pessoas mais idosas. A minha mãe, ela só sabe pegar no celular e ligar para nós. Só isso, não sabe fazer mais nada. Então, essas pessoas estão limitadas. Nós ainda, que somos um pouco mais novos, ainda conversamos pelas redes sociais, visitamos pelas redes sociais. Nas casas espíritas continuamos os nossos grupos de estudo pela internet. Muitas pessoas trabalham dentro de casa pela internet. Mas muito como o pessoal da área de saúde que tem que pegar em loco. Tem que estar nos hospitais, tem que estar nos postos de saúde. Estão na frente. E agora, pouco agora, eu estava olhando a rede social, um médico novinho veio a óbito pela Covid. De tratar pacientes, pegou o Covid. Alguns médicos, amigos nossos, também tiveram Covid. E há algumas pessoas que a gente conhece que estão apavoradas. Elas não estão com medo, elas estão apavoradas. Até eu conheço espíritas apavorados, com medo de morrer. Impressionante, né? Espírita que acredita na imortalidade da alma, que o corpo que morre, estão apavorados. Mas
Isso é uma questão de cada um, né? É uma questão de convicção, às vezes. Nós precisamos ser convictos com essa doutrina que a gente abraça, não é? Nós precisamos ser convictos. Outra coisa que é uma palavra da moda que a gente precisa, chama-se resiliência. Pode ir até no dicionário procurar, mas eu vou dizer para vocês aqui. Nós hoje temos que ter resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Superar crises de forma positiva. Olha, tudo mudou na nossa vida. A gente saía, fazia o que queria, ia para onde queria, trabalhava, ia para o trabalho, fazia tudo o que queria. Abraçava quem queria, né? A gente se abraçava. Hoje não, mudou. Então nós temos que ser resilientes. Nós hoje temos que nos esforçar para essa mudança. E novas mudanças ainda virão. A gente acredita que essas novas mudanças. O exemplo de resiliência, só para a gente ter uma ideia do que é resiliência, é uma mola. A mola você estica, dobra, faz isso aqui, quando acaba, ela volta na posição normal. A mola é um exemplo de resiliência. Nós temos que ser resilientes. Mudou as situações, mudaram tudo, mas a gente está aqui, vivo, não é? Reencarnado. Temos que fazer uma reflexão do momento. O que esse momento traz para nós? Ele tem que ter um objetivo para cada um de nós. Esse objetivo é a reflexão da vida que nós tínhamos, da vida que a gente levava. Hoje eu vejo muita gente que não tinha fé nenhuma, que não tinha nem religião, se agarrando à religião, se agarrando às religiões. Muita gente que não lembrava de Deus está nesse momento fazendo corrente de prece, corrente de vibrações. Antes não fazia. Antes levava a vida. Deixa a vida me levar. Hoje não. As pessoas estão comedidas. Bebiam, saíam, passavam noite fora, bebiam. Hoje estão dentro de casa. Até porque bebida estava, pelo menos na minha cidade, estava proibida. Né? Ficavam em bares. Levavam uma vida menos digna, a gente pode dizer assim. Hoje, as famílias estavam afastadas. Hoje, estão mais unidas. Nem que seja para tomar conta um do outro, para usar máscara, para não sair, para não trazer o vírus para dentro de casa. Eu tiro pela minha casa. Eu tenho um lá que toma conta se a gente está saindo de máscara, como é que a gente está voltando, se a gente está tirando a roupa, está tirando o sapato, né? Até a gente vê a preocupação que eles têm. É uma preocupação com eles? É, mas também é uma preocupação com o todo da família. Né? A gente está vendo isso. Então a gente precisa aproveitar esse momento. Outra questão que o momento está trazendo para nós, que muitos que eu conheço que não faziam estão fazendo, é o Evangelho no lar. É uma maneira que está todo mundo reunido, uma maneira de todo mundo orar pelo mundo, pelas pessoas que estão doentes, por aquele pessoal que está trabalhando
à frente dos hospitais, nos postos de saúde, estão rezando pela própria família, por si. Então o evangelho no lar está sendo feito. Eu conheço uns grupos que fazem todos os dias às 6 horas irradiação. Irradiação para doentes, para aqueles que estão com Covid, para aqueles que desencarnaram dos Covid. Ora, se a gente pensar bem nisso, a gente vê a mudança de energia que está acontecendo no nosso planeta. Também as lives. A maior parte das casas espíritas não estão tendo palestras presenciais, mas estão tendo lives. Se você quiser, você tem palestras de oradores espíritas do Brasil inteiro todos os dias. Todos os dias. Não tem o que fazer. A televisão não está prestando para nada. Ela só está insinuando, né, doença, passando doença, doentes, deixando a gente muito confuso, a gente muito apavorado, porque só fala em Covid, só fala em contaminação, só fala nisso tudo. A gente tem que deixar isso um pouco de lado. Vamos ouvir as lives. Tanta coisa boa, tanta coisa nos enchendo de esperança, nos dando ânimo para esses dias difíceis. A maior parte dos oradores dando um ânimo para nós. Um instantinho só. É muito fácil. Na internet, no YouTube, está lá um monte de palestra do Divaldo, do Haroldo, de um monte de oradores que a gente conhece, nos enchendo de ânimo, de energia. Mas a nossa doutrina, ela, como eu disse, ela é consoladora. A gente também tem uma oportunidade de tempo de estudar a nossa doutrina. O que ela nos enche de esperança é que todos esses nossos amigos que desencarnaram, não morreram. Continuam vivos. E segundo o Divaldo passa para nós, todas essas pessoas estão sendo atendidas no plano espiritual. Como a gente viu no nosso lar, na época de guerra, eles fizeram campanhas lá, os espíritos vieram à Terra socorrer todos aqueles que estavam desencarnando por questão da guerra. A gente viu no filme, né, aquele monte de espíritos, tudo sendo encaminhado para o nosso lar. Espíritos que desencarnaram no período de guerra. E todos esses que estão sendo desencarnados agora, por essa pandemia, estão sendo recolhidos. A gente tem certeza que Deus é Pai. A doutrina ensina isso para nós. Deus não quer a desgraça de ninguém que morreu de Covid, está coitado, desgraçado lá. Não, não. Tá nada. Estão sendo socorridos. Mesmo que eles fiquem desesperados um pouquinho ainda, na perturbação do fenômeno da morte, mas o socorro está ali. Tem espíritos ali para cuidar deles. E a gente fica pensando, mas eu não velei o meu parente. É o corpo. A gente tem que ficar feliz porque Deus é Pai e vai recolhê-los. Porque isso é uma questão programada. A gente não, por mais que o homem tenha causado isso tudo, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Por um objetivo. Da mesma forma que a guerra traz um progresso, essa pandemia também vai trazer um grande progresso para nós. A gente tem que ter a fé. E a fé é mãe da esperança.
A esperança é mais fácil, a gente está dentro de nós. Agora a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé de que nós somos sempre amparados. Nesses tempos difíceis, não estamos abandonados. Não estamos aí, ao Deus dará, não. Nós estamos amparados. E Jesus, que é o nosso modelo e guia, trouxe para nós tantas as mensagens de esperança. Será que a gente está nos cultos no lar, nos nossos estudos? Será que a gente está marcando exatamente as mensagens de Jesus? Uma questão é a crença na imortalidade e na vida futura. Essa é uma questão que a doutrina passa para nós. Não morreremos, podemos ter Covid, mas não morreremos. Seremos amparados. Na vida futura, o que nos espera depois desse Covid, ou mesmo no plano espiritual, são coisas melhores. São momentos melhores. Nós também estamos mudando. Isso a doutrina passa para todos nós. A gente tem que ter convicção disso. A outra questão é a reencarnação. Nós estamos reencarnados no momento certo, no tempo certo. Precisamos passar por isso como provas e expiações coletivas. É para quê? É para o nosso progresso. Então temos que tirar disso tudo alguma coisa que faça com que eu mude de atitude, eu não seja mais, depois da pandemia, o que eu era antes. Eu começarei a ser um novo homem. Nós estamos dentro de uma lei de causas e efeitos. Esses são os princípios básicos da doutrina espírita. Lei de causas e efeitos. Vamos passar por aquilo tudo que precisamos. Qual é o objetivo? O nosso progresso. O nosso progresso espiritual. É uma forma, a pandemia, de acelerar o progresso. Porque se não tivesse essas dificuldades, a gente vai se acomodando naquele homem velho. A gente se acomoda no homem velho e não se transforma no homem novo. Olha, a nossa esperança maior é essa transformação do homem velho que eu era e no homem novo que eu estou me tornando. É um processo. Isso é um processo. Não é? E o Evangelho, ele é o nosso roteiro. Talvez a gente não tinha ainda tomado consciência da importância do Evangelho na nossa vida. Hoje a gente sabe o quanto o Evangelho é importante. Porque ele, o Evangelho de Jesus, é a nossa rota. Jesus é o nosso, segundo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o nosso guia e modelo. É o guia e modelo. Nós temos que ter Jesus como modelo. Na página que nós lemos, está lá, o vinde a mim. Jesus, ele disse para todos nós,
Vou ler o trechinho que diz assim: venham todos a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Olha, tomem sobre vocês o meu jugo. O meu jugo é todo o exemplo que Jesus, tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. O amar ao próximo como a si mesmo. E Ele diz assim: aprendam de mim. Aprender tudo o que Ele fez. Tudo que Ele deixou de exemplo para todos nós. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a gente escolhe, né, outros fardos que são pesados. A gente esquece que o de Jesus é leve. É leve e nos dá alegria, nos dá satisfação. O que nos dá essa alegria e satisfação? A caridade, o amor ao próximo, o atendimento ao próximo. Quantas pessoas estão precisando de ajuda nesse período? Que estão assim, cansadas, estão sobrecarregadas, estão apavoradas, estão com medo. Quantas pessoas estão assim? Quantas? E a gente vê muita gente que fica espírita, que ainda fica apavorado e fica dentro de casa sem movimentar uma palha para ajudar esses outros. Ah, mas eu não posso sair de casa. Eu estou em recolhimento. Você, para ir à casa espírita, para dar um passe, para fazer um atendimento fraterno com uma distância de 1,5 m, se a casa espírita é perto, né? Porque não é aquela que você tem que tomar uma condução, ir longe, mas sim. Não é? Será que você também não está com medo de abrir uma porta na sua casa para alguém toda equipada, toda bonitinha, para você conversar com ela? Você não pode conversar com ela pela rede social? Isso é uma questão de cada um. Na minha casa espírita, nós temos uma equipe que estamos dando passe nas pessoas. Elas vão devagarinho, umas por umas, a gente vai dando passe, elas tomam água fluida e vão embora. Tudo com o maior cuidado. Com álcool gel, com termômetro, né? As pessoas atendendo. Porque eles estão necessitados. Tem outras casas que também estão fazendo isso. Eu faço atendimento fraterno pelo Face, pelo Zap, pelo Message. A gente faz. Então, tem muitas coisas. As assistências sociais na minha casa espírita, nós estamos fazendo. A gente vai lá, marca uma hora, as pessoas vão lá, levam as doações de cestas básicas, de alimento básico. A gente reúne com todos os cuidados, a equipe a gente monta as cestas básicas e os nossos assistidos, que já eram assistidos, continuam sendo assistidos. E a gente multiplicou, porque muita gente ficou desempregada. Se eu ficar em casa, só em casa, recolhido, sem fazer nada, o que serão dessas pessoas? Eu estou dizendo assim,
o que um grupo que a gente tem na Casa Espírita continua fazendo. Não temos as palestras presenciais, mas fazemos as lives. Todos os nossos grupos estamos estudando o Evangelho, para cada um, para que a gente tenha sempre mais esperança, mais confiança. Não nos desligamos, porque a nossa esperança é que a gente volte, quando passar essa pandemia, os nossos grupos, e a gente volte a se encontrar, a se abraçar. Não sei se os estudos serão presenciais, mas pelo menos a gente vai. Mas a gente vê, Deus age nas pessoas através de nós. Cada casa espírita, cada grupo vai encontrar um jeito de fazer um atendimento aos nossos queridos irmãos. Essa semana foi a semana de distribuição lá em Miguel Pereira, nas duas casas, né, que a gente participa. Olha, a gente distribuiu o extra. Extra de pessoas que agora, com essa volta à pandemia, só perto de mim, três lojas se fecharam. Pessoas desempregadas. E vão viver de quê? Aí vocês vão me dizer, mas o governo está ajudando. Mas muita gente não estava nem preparada para isso. No primeiro mês foram lá, compraram geladeira, se complicaram nas prestações. Estão mais complicado do que antes. Algumas que eu conheço, né? Essa é a mudança. Precisava de uma geladeira nova, o governo está dando um dinheiro aí, foram lá e fizeram. E o essencial? E se perderam. Porque esse benefício não é sempre, mas a prestação vai vir todo mês. Aí mais uma dificuldade. O que vai fazer? Vai devolver a geladeira? Não. Vai ter que viver desempregado, de benefício, de ajuda dos outros. Aí a gente vai dizer assim, também então não vou dar cesta básica. Mas como que não vai dar? Tem criança. O seu coração permite ver alguém passando fome? Saber que tem uma pessoa passando fome? Eu hoje estou fazendo essa live para vocês daqui do Rio de Janeiro. Eu estou apavorado de ver a quantidade de povo de rua. A quantidade de povo que está na rua dormindo. Família. A gente está ficando assim, apavorado de ver. Não pode pagar aluguel. Não tem dinheiro. E o que você vai fazer? A gente tem que fazer, não pode fazer nada, vamos fazer uma prece para que Deus envolva, ache alguma solução, porque Deus não desampara ninguém. É uma prova para aquele espírito, vamos orar para que ele suporte. Porque tem uma coisa que Jesus, Jesus, ele diz que não coloca fardo pesado em ombros frágeis. E que o fardo ele é proporcional àquilo que a pessoa aguenta. Mas tem gente. A dor ela é diferente para todos nós. Eu conheço, eu que sou dentista, a dor de dente é uma dor terrível. Mas tem gente que suporta um pouco aquela dor de dente. Tem gente que, nossa senhora, que fica desesperado, bate cabeça. O sofrimento é diferente para cada um de nós. Eu tenho visto pessoas
que estão fazendo dessa pandemia uma coisa monstruosa, terrível para a sua vida. E a gente sabe que quanto mais medo, quanto mais pavor, quanto mais coisa você cria para você, isso fica sendo pior. Então não vamos nos desesperar. Desesperar. Não ter esperança. Vamos entender as mensagens do Cristo. Na época do Cristo, teve uma passagem do Cristo que ficou marcada, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurança é ser feliz. Procurem no Evangelho de Jesus as bem-aventuranças. Né? Nas bem-aventuranças, Jesus fala lá: bem-aventurados serão os mansos. Porque muita gente está apavorada, dentro de casa, na convivência, estão se agredindo, casais se separando. E Jesus diz: bem-aventurados serão os mansos. Bem-aventurados serão os pacíficos, aqueles que levam a paz. E o indivíduo está lá naquela agressão. Está arrumando motivo para arrumar encrenca. Há pouco tempo, eu fui numa loja, há uma proibição de experimentar roupa. Um senhor levou o filho dele, a moça da loja disse para ele assim, que não podia experimentar. Ele xingou a moça de tudo quanto é lugar, pegou a roupa e jogou em cima da moça, na cara da moça. Isso não é ser pacífico. Não é entender o momento atual. Existe agora novas regras. A gente tem que ser resiliente, capacidade para se adaptar às mudanças. Ele falou de bem-aventurado os injustiçados, que são esses que estão, a gente pode dizer que estão perdendo seus empregos. É uma injustiça você perder o emprego, mas também o patrão está falindo. Olha que situação. Prova e expiações. Bem-aventurado aqueles que são humildes. É nova atitude à humildade. Essa pandemia é para baixar o nosso orgulho. É para a gente ser mais humilde. A gente tem que depender dos outros. A gente precisa, dentro de casa, ser mais humilde. Porque estamos convivendo. Porque temos novas regras. Bem-aventurados aflitos. Quem não está aflito? Nós estamos inseguros. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se vai voltar a trabalhar amanhã. A gente não sabe quem está ainda em casa, sem trabalho, se a gente vai continuar funcionário. A gente não sabe. A gente não sabe o que a gente faz para não pegar esse vírus. A gente faz tudo, lava a mão, usa máscara, as coisas, mas tem outras coisas. A amiga minha perdeu os pais que estavam idosos dentro de casa. Não sabe como eles pegaram a bactéria, o Covid, o vírus.
Desencarnou a mãe num dia e o pai no outro dia. Então, essas nossas aflições, a gente tem que ter, a doutrina espírita diz para nós, que são provas, expiações. Coisas que não são dessa vida, são de vida passada. De vidas lá, que às vezes nós juntou todo mundo agora para todo mundo passar pela prova coletiva do coronavírus. Estamos todos no mesmo barco. Todos. Somos todos devedores da mesma coisa, porque estamos na mesma situação. Então, meus queridos, o que nós precisamos é estudar mais a doutrina espírita. Porque ela faz com que a gente compreenda o porquê do momento atual. E porquê do momento que a gente ainda vai viver, porque a gente não sabe o que a gente vai viver, o amanhã. Mas a gente tem que ter confiança que Deus é nosso Pai. A gente tem que estudar mais o Evangelho de Jesus. Confiar mais em Jesus. Saber que se o meu fardo está pesado é porque eu aguento. Ele disse isso. Ele não dá fardo pesado para ombros frágeis. Vamos ver. Eu aguento, eu suporto. Eu vou sair dessa, eu vou viver. Eu vou ficar em casa, eu vou usar a minha máscara, eu vou passar o meu álcool gel, eu vou fazer tudo para pacificar a minha família que eu estou convivendo. Eu vou ser uma pessoa diferente. Porque eu estou, a partir de agora, entendendo que é uma prova coletiva que eu estou encaixado nela. Que o meu ombro não é tão frágil assim. E que o jugo de Jesus é leve. E que eu tenho tudo para entender. Eu tenho uma doutrina espírita, eu tenho o Evangelho de Jesus como roteiro de vida. E eu confio que eu tenho um anjo de guarda, tenho meus amigos espirituais que estão do meu lado, me auxiliando, me inspirando a suportar esses dias e essas situações. E eu queria só terminar, né, a nossa conversa, porque no final do Sermão do Monte, que Mahatma Gandhi dizia assim, ele disse, que se terminasse todas as literaturas espirituais da humanidade, se só ficasse as bem-aventuranças, tudo estava salvo. Então, meus queridos, vamos pegar as bem-aventuranças de Jesus, vamos ler, vamos estudar. E no final, porque tudo que Jesus fala ali nas bem-aventuranças é um processo. Não é uma coisa milagrosa. É um processo que eu vou ter que digerir, que também vai levar um tempo para que isso possa acontecer. E ele termina o Sermão do Monte da seguinte forma: vós sois o sal da terra. Vós
sois luz. Se eu sou o sal da terra, eu tenho que, aonde quer que eu esteja, eu tenho que dar sabor à vida. Eu tenho que dar sabor à vida. A vida da minha família, a vida do meu serviço, mesmo que seja online. Tenho que dar sabor à vida, vibrando pelo nosso planeta. Vós sois luz. Luz é o exemplo. Nós temos, Jesus dizia que ele era luz. E ele manda que a gente brilhe a nossa. Brilhe vossa luz. Vamos entender o momento, estudar mais a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus. Vamos mudar, deixar, como eu já disse, aquele homem velho e procurar já me transformar num homem novo, para que a minha luz possa brilhar para os meus familiares, para os meus amigos, ou para quando a pandemia acabar, todos percebam, Vanderlei é um homem novo. Que Jesus nos abençoe, que eu possa ter trazido para vocês alguma contribuição. Que Jesus possa fazer com que todos nós, que estamos aqui conectados nessa live, que possa fazer com que a gente faça uma reflexão e que a gente comece a nossa mudança interior. Que a gente possa nos conhecer a nós mesmos e sabermos o que esse tempo novo está fazendo comigo. Que Jesus e os Espíritos amigos possam nos abençoar sempre. Possa abençoar todos os nossos companheiros do 24º. Possa abençoar todos os nossos companheiros lá do que eu frequento, do 31º. Que Jesus possa trazer a compreensão para a minha família, onde eu convivo, e a família de cada um. Que Jesus possa continuar amparando, porque a gente sabe que Ele está amparando, todos os médicos, enfermeiros, técnicos, todos aqueles que trabalham nos hospitais, nas unidades, tratando dos companheiros que estão passando por essa prova e essa expiação. Que Jesus nos abençoe todos os dias, que a gente possa confiar que dias melhores virão e que a esperança não é a última que morre, porque ela nunca vai morrer. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos, por me aturarem nesses momentos. Que Jesus abençoe o coração de cada um de vocês. Um beijo bem grande para todos vocês.